pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Jesus está conosco, Ele está presente em todos os momentos. E Ele fala através da sua palavra. O tema da mensagem desta manhã é: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Então eu vou estar lendo aqui em Gênesis no capítulo 22, do primeiro verso ao verso 19. Gênesis 22, do primeiro verso ao verso 19. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, ou então com o celular, ou então apenas ouça a leitura da palavra de Deus. Deus põe à prova a Abraão. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vai à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha, e em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso, Deus proverá. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados, e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, ninguém nasce pai da fé, mas pode se tornar, qualquer um de nós, pai da fé. Ter uma fé como essa que Abraão demonstrou diante de Deus e para Deus, nesse texto que nós lemos. Abraão é conhecido como o pai da fé, e não só para o cristianismo, mas também para outras religiões como o judaísmo, o islamismo. Mas como toda pessoa,
Abraão precisou ser tratado por Deus para chegar a esta fé amadurecida, a esta fé que agrada ao coração de Deus. Fé que crê não somente na existência de Deus, mas também no seu cuidado, no seu amor, em todos os momentos, em qualquer circunstância. Fé que leva a uma obediência total ao Senhor. E nesses tempos de pandemia, vamos deixar então Deus trabalhar no nosso coração, falar à nossa mente, ao nosso coração e produzir em nós esta fé que nos move, esta fé que nos faz anunciar a sua palavra, esta fé que nos faz descansar nas mãos dele. Abraão foi sendo tratado por Deus durante toda a sua jornada, durante toda a sua caminhada. Vejamos a sua trajetória até chegar a esse texto que nós lemos em Gênesis 22. Abrão foi chamado, ainda Abrão, o nome dele era esse ainda, ele foi chamado lá em Ur dos Caldeus, está lá em Gênesis 12. Lá em Gênesis 12 diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E Abrão obedece, mas em parte, pois ele sai e leva o seu sobrinho Ló. Ou seja, ficou com medo da solidão, ficou com medo da saudade. E aqui então nós vemos a saudade vencendo a fé na palavra de Deus, na promessa de Deus, que diz que faria dele uma grande nação. Chegando em Canaã, a terra prometida, ele é levado pelas circunstâncias a deixar a terra de Canaã e ir então para o Egito. Havia fome, havia escassez ali em Canaã, e por isso então ele pega a sua família e vai para o Egito. E aí nós vemos novamente a fraqueza de Abraão, porque a necessidade vencendo a fé na palavra de Deus, na promessa de Deus que disse que o abençoaria e que cuidaria dele. No Egito, por medo, ele mente, dizendo que Sara era sua irmã, para não ser morto por causa da beleza de Sara. Novamente nós vemos aí a fraqueza da fé de Abrão. É o medo vencendo a fé na palavra de Deus que disse que amaldiçoaria todos aqueles que tocasse nele. Tudo isso está registrado no capítulo 12 de Gênesis. Passando um pouco mais à frente, temos no capítulo 15, Abraão querendo crer na promessa de Deus, querendo acreditar que Deus iria cumprir a sua promessa, mas tentando dar um jeitinho quando diz que Eliezer, o seu criado, seria então o seu herdeiro. E aqui nós vemos novamente essa fraqueza da fé. Aqui a demora para que a promessa se cumprisse, vencendo a fé na promessa de Deus, que disse que nasceria um filho dele e de Sara. No capítulo 16, aí temos Sara e Abrão querendo ajudar a Deus a cumprir essa promessa. Sara então oferece a sua serva Agar para dar um filho a Abrão. Abrão aceitou rapidinho, sem discutir, e teve então um filho com Agar, que recebeu o nome de Ismael. E aí nós vemos então o ser humano, Abrão, novamente fraquejando na sua fé, tentando através da sabedoria humana fazer com que a promessa de Deus se cumpra. É a sabedoria humana vencendo a fé no poder de Deus de fazer o impossível. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de numerosas nações, e firma uma aliança com ele e uma aliança com a sua família. E ainda no capítulo 17, Deus institui a circuncisão como sinal da obediência e fidelidade à aliança feita com Deus. E nesse capítulo, o agora Abraão ri da promessa de Deus, quando lhe confirma que teria um filho
porque já estavam muito velhos, já eram bem idosos, e ele ri então, porque ele vê nisso um absurdo. É o absurdo vencendo a fé no sobrenatural de Deus. No capítulo 18, no capítulo 18 melhor, 2 anjos aparecem a Abrão e Sara e reafirmam a promessa de Deus. E agora quem ri dessa promessa é Sara. E nesse capítulo Abraão experimenta o amor de Deus ao ouvir o Senhor dizendo que não destruiria Sodoma por amor àqueles que viviam justamente. No capítulo 20, Abraão novamente mente sobre Sara, dizendo ser ela sua irmã, pois os homens da cidade ali de Gerar poderiam matá-lo por causa da beleza de Sara. Veja que é a mesma mentira que ele fez ali no Egito. Novamente o medo vencendo a fé na proteção e no cuidado de Deus. Você está se identificando com isso? Você está se identificando com essa trajetória de Abraão? No capítulo 21, nasce Isaac, o filho da promessa. Isaac quer dizer o riso de Deus, Deus rindo dos projetos humanos, Deus rindo e mostrando que o ser humano é muito pequeno diante da promessa e dos projetos de Deus. O ser humano que quer ser maior, que quer ser mais sábio, que quer projetar a sua vida, comandar e dirigir a sua vida. Deus ri, como diz o Salmo 2, Deus ri dos planos dos governantes, ri dos planos dos reis, porque Ele está no controle de todas as coisas e Ele sabe todas as coisas. Toda essa trajetória de dúvidas, incertezas e medos foi o terreno propício onde Deus foi trabalhando o coração e a fé de Abraão, fazendo do homem com uma fé vacilante, fraquejante, lá de Ur dos Caldeus, num homem temente a Deus, no Pai da fé. E nós chegamos então no capítulo 22 que nós lemos, que relata o momento mais difícil da vida de Abraão, o momento mais difícil da provação da sua fé. Abraão era um guerreiro, havia enfrentado várias batalhas, mas com certeza essa foi a batalha mais difícil da sua vida. Os estudiosos dizem que Isaac deveria ter entre 15 a 17 ou 15 a 21 anos de idade, e Deus novamente se revela a Abraão, fala com Abraão. Agora não era mais para prometer a Abraão algo que iria acontecer, mas para pedir, para provar a fé de Abraão. E Deus pede então Isaac, o filho da promessa, que Abraão então pegue Isaac e sacrifique Isaac a Deus. Imaginem, irmãos e irmãs, você que está assistindo, o coração daquele pai, o coração de Abraão. Se você é pai, se você é mãe, imagine esse pedido para você, como ficaria o seu coração. Foram 25 anos de espera para que a promessa se concretizasse. 25 anos para que a promessa se tornasse um menino, se tornasse um filho. Agora Deus pede o sacrifício do seu filho. Deus quer sacrificá-lo. Deus quer matá-lo. Hoje, se Deus pedisse esse sacrifício, você, com base na própria palavra de Deus, saberia que isso não vem de Deus, porque Deus não aceita sacrifícios humanos. Mas Abraão não tinha isso, portanto ele não sabia, até porque os povos vizinhos, o povo que ele veio também lá, os caldeus, faziam esses sacrifícios humanos aos seus deuses. Os sacrifícios para o povo de Israel só foram regulamentados com Moisés, ou seja, muito tempo depois. Portanto, Abraão não tinha nenhum tipo de informação daquilo que Deus realmente desejava, daquilo que Deus realmente era, da natureza e do caráter de Deus. Então, quando Deus pede, Abraão, levante,
pega o seu filho Isaque e vai sacrificar lá no Monte Moriá. Abraão creu na palavra de Deus e ele então toma Isaque, ele pega Isaque, pega os seus servos e vai para o monte. O texto diz que ele ouviu e imediatamente se levantou de madrugada e foi obedecer ao mandado de Deus. A viagem até o Monte Moriá durou 3 dias. 3 dias. Imagine o que Abraão pensava durante esta viagem. Eu, que tenho filhos, pensaria: mas Deus prometeu, e agora Deus quer tirar? Deus demorou tanto, e agora eu vou ficar sem o meu filho? O filho da promessa? Será que eu ouvi direito aquilo que Deus está me pedindo? Será que Deus enlouqueceu? Kierkegaard, em seu livro Temor e Tremor, escrevendo sobre o conflito de Abraão com Deus, que Deus exige o sacrifício do seu filho Isaque. Ele definiu a fé como um salto no escuro. É um salto em direção ao infinito, no Deus no qual se crê. Ou seja, eu faço aquilo que Deus está me mandando. Eu não sei qual é o propósito de Deus. Eu não sei aonde isso vai dar. Mas eu creio que Deus está no controle. Se Ele pediu isso para mim, Ele sabe o que está pedindo. Ele sabe o que está fazendo. É a certeza da resposta de Deus, mas sem saber qual será. E confiando que Deus tem o melhor para a nossa vida. Por isso Abraão foi considerado o pai da fé, porque acreditava na palavra de Deus que o chamou e prometeu lá em Ur dos Caldeus. Lá em Hebreus 11:19 está escrito assim, falando daqueles que viveram pela fé. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. Ele cria que Deus era poderoso para trazer Isaque novamente à vida. Por isso ele iria sacrificar Isaque. Ele iria fazer aquilo que Deus estava pedindo a ele. Abraão havia aprendido na sua jornada, na sua caminhada, a confiar no Senhor, a confiar em Deus. Deus o havia transformado no pai da fé. Agora era a fé vencendo as circunstâncias, era a fé vencendo o medo, a fé vencendo a saudade, a fé vencendo o absurdo, a fé vencendo a sabedoria humana. É a fé que move montanhas, que crê na palavra de Deus, apesar do absurdo ao seu redor. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, pode acreditar, porque Deus está no controle da sua vida, no controle de todas as coisas. É a fé que diz, primeiro Deus, depois eu. É a fé que agrada a Deus, pois apesar da tempestade, apesar do tsunami, apesar do absurdo, apesar dessa pandemia, do risco da morte, continua crendo na soberania e no poder amoroso do nosso Deus. Abraão foi aprovado por Deus, porque creu na palavra do Senhor e não naquilo que ele via. Por isso, quando o anjo segura ali o braço de Abraão, numa outra tradução diz isso, Deus fala agora, ele sabe que você o teme. Ou seja, Abraão, você não está crendo naquilo que você está vendo em Isaque, para que a promessa se cumpra, mas você está acreditando na palavra de Deus, que disse lá em Ur dos Caldeus, há muitos anos atrás, sai da tua terra, deixa a tua parentela, deixa todas as coisas, vai para onde eu vou te mostrar, porque eu o abençoarei e farei de ti uma grande nação, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. A resposta de Abraão, quando o seu filho perguntou, onde está o cordeiro, o carneirinho? Eu fico imaginando ali a cena, o coração, a dor no coração de Abraão, mas crendo e respondendo, Deus proverá. Deus proverá. Deus dará o que for preciso.
Deus dará o que for necessário. Irmãos e irmãs, diante dessa pandemia, diante da situação que estamos vivendo, você pode perguntar muitas vezes como vai ser, como vai ficar meu emprego, como vai ficar meus negócios, como é que vai ficar a igreja, como é que vai ficar a minha família, como é que vai ficar a minha saúde. E a resposta de Deus é: eu vou prover tudo o que você precisa, tudo o que você necessita. E que você possa receber isso com a fé no Senhor. Deus proverá, porque Deus proveu para Abraão, e Deus proveu para nós a nossa salvação. Deus proveu para nós tudo o que a gente precisa. Deus pediu o único filho de Abraão em sacrifício, e quando Abraão iria sacrificá-lo, Deus não permitiu, porque Deus não aceita sacrifícios humanos. Mas houve um momento na história que Deus teve que aceitar um sacrifício humano, sacrifício que custou o seu único filho, Jesus Cristo. Deus, por amor, sacrificou o seu filho por nós, por mim e por você. Jesus, por amor, se entregou para ser morto e sacrificado por nós. Assim como Deus proveu o cordeiro para Abraão, Jesus é o cordeiro de Deus, que foi sacrificado para nos lavar de todo o pecado e nos salvar da perdição eterna. Quem daria o seu filho para ser sacrificado por outra pessoa, por um bandido, por um assassino, por um imoral, por um pecador? Deus fez isso, entregando o seu único filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Por isso, sempre digo, Ele tem direito à sua vida, porque Ele não só te criou, como Ele também morreu por você. O profeta Isaías, há pelo menos 600 anos antes da vinda, do nascimento de Jesus, o Messias, ele profetizou assim sobre o servo sofredor. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós fomos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele, Jesus, recebeu na cruz do Calvário. Nós estamos sendo provados na nossa fé nesses tempos de coronavírus. Em meio a essa pandemia, Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer trabalhar na minha vida. Deus quer transformar a cada um de nós em homens e mulheres de fé. É com a fé de Abraão que nós devemos nos achegar ao Senhor, que nós devemos nos achegar a Deus. Preste bem atenção, você que está me ouvindo, você que está me assistindo. Se você ainda não recebeu a Jesus como Salvador da sua vida, este é o momento. Este é o momento oportuno. Este é o momento em que Deus está falando ao seu coração. Entregue sua vida a Jesus. Receba Jesus como Salvador da sua vida e confie que Ele cuidará da sua vida. Creia que Ele morreu no seu lugar e morreu para te salvar, que Ele levou na cruz do Calvário todos os teus pecados. Para aqueles e aquelas que estão me assistindo, que já são salvos em Cristo Jesus, que já tem uma caminhada com o Senhor, que já recebeu Jesus como Salvador da sua vida, que Deus produza essa fé no seu coração,
Que você abra o seu coração e a sua mente, deixe Deus engravidá-la com essa fé, com essa esperança. Deixe Deus transformar a sua vida. Não perca esta oportunidade que Deus está lhe dando. Nós sempre temos falado isso, Deus transforma o mal em bem. E Ele está fazendo isso. Nós temos visto isso todos os dias, o quanto Deus está agindo, o quanto Deus está transformando, o quanto Deus está realizando a sua obra de salvação na vida das pessoas. Que diante da palavra de Deus, creiamos que Jesus é amoroso, que Jesus é todo poderoso para cuidar da nossa vida e de todas as coisas. Que diante das circunstâncias, dessa pandemia, das tempestades que enfrentamos, miremos nossos olhos para as promessas de Deus. E de todas as promessas de Deus para nós, eu tenho duas que mais fortalece a minha fé e conforta a minha vida. Mateus 28:20. Jesus prometeu aos discípulos, e Jesus promete a todos nós. E Ele disse, quando enviou os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu nunca estou sozinho. Eu tenho essa fé, essa certeza no meu coração. Eu desejo que você tenha essa mesma fé. Nunca estou sozinho. Nunca. Jamais. O meu Deus nunca me abandona. O meu Deus é aquele que promete e cumpre as suas promessas. E Ele está comigo em todos os momentos. Eu tenho momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos em que a saudade é muito grande. Mas mesmo nesses momentos, eu continuo crendo que Deus me conforta, que Deus me consola, que o meu Deus está sempre presente junto de mim, chorando comigo, caminhando comigo, sustentando a minha vida, porque Ele prometeu. Uma outra promessa que Deus faz a nós, uma promessa que aconteça o que acontecer, Ele estará sempre conosco e nos fará sempre vitoriosos. Se encontra lá em Romanos 8, no verso 37. Mas em todas estas coisas, seja fome, perseguição, nudez, enfermidade, pandemia e morte, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. De uma maneira muito especial, nesses dias de pandemia eu tenho experimentado o quanto essas promessas têm se cumprido na minha vida, na vida da igreja. Por isso não temerei mal nenhum. Vou tomar todos os cuidados. Vou ficar em isolamento, manter a distância segura. Vou usar máscaras e luvas para que nesse contato que eu preciso às vezes ter com pessoas, tenho que ir em algum lugar, tome todos os cuidados. Pois jamais tentarei a Deus com uma fé suicida, que fica se expondo e querendo que Deus proteja. Não é essa fé que a Bíblia nos ensina. Mas mesmo com todos os cuidados, como diz um hino antigo, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. O meu Deus, o meu Jesus, o meu Espírito Santo, o Deus Trino que habita no meu coração e cuida de mim em meio a tudo isso. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que as Escrituras nos revela, que está sempre ao nosso lado. Ele transformou a vida de Abraão, fez de um homem de uma fé vacilante, fraquejante, no pai da fé.
Ele está fazendo isso na minha vida, está fazendo isso na sua vida. Deixa Ele fazer. Abre o coração. Não fica aí olhando para as circunstâncias, para as notícias e deixando que elas ditem a sua vida, que elas conduzam a sua vida. Mas deixe que a palavra de Deus seja o norte, o guia, a orientação segura e necessária. Nesses tempos de pandemia, há crentes que conhecem mais do vírus do que da palavra de Deus. Por isso vive com medo. Conheça a palavra, se apegue à palavra, se apegue a Jesus e deixe Ele produzir essa fé através da sua palavra, para que você sinta cada dia que Ele está presente e que nele você é mais do que vencedor. Deus o abençoe, Deus abençoe a sua família.